Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Louvado seja o nome do Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor. E esse vai ser o melhor momento da nossa vida na presença de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esse momento tão maravilhoso de nós podermos estar aqui em tua casa. Te agradecemos porque o Senhor, meu Deus, trabalhou nas nossas vidas, fazendo com que tudo pudesse dar certo, meu Deus, para que a gente pudesse ter esse momento aqui especial. Esse momento era o principal do dia, meu Deus. E nós queremos te agradecer por esse privilégio, porque é aqui que nós estamos, meu Deus, consagrando, Pai, o nosso dia ao Senhor, meu Deus. Estamos preparando a nossa semana. Nossa semana começa aqui agora. Tem gente que vai começar, meu Deus, a semana na força do braço, vai começar a semana no grito, meu Deus. Mas nós vamos começar aqui, Pai, na oração, meu Deus. E nós cremos que a oração da fé fará uma grande diferença, meu Deus, nas nossas vidas, Pai. E nós teremos, meu Deus, uma semana muito abençoada, Pai. Queremos te agradecer pelo encontro de casais que nós tivemos ontem. Foi um momento muito maravilhoso. Pelo encerramento da escola bíblica que nós vamos estar realizando aqui hoje, que aconteceu nesses 3 últimos sábados, meu Deus, nós queremos te agradecer por isso. Foi uma grande bênção, uma grande alegria poder, meu Deus, abençoar a vida das crianças, meu Pai. E agora, Senhor, nós te pedimos para que a tua palavra, ela venha encontrar, meu Deus, um bom lugar no nosso coração, que o nosso coração seja um terreno fértil, que a tua palavra caia e logo venha produzir fruto, e fruto em abundância na nossa vida, para que o nome de Jesus seja conhecido através de nós e seja glorificado no nosso testemunho. Fala conosco, porque precisamos da tua palavra, e assim, ó Deus, nós oramos, nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus Cristo, e aquele que crê, diga comigo amém. Vamos aplaudir Jesus. Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos pegar as nossas Bíblias, irmãos, e vamos meditar na palavra do Senhor, que está lá em Tiago, Novo Testamento, na epístola de Tiago, no capítulo 1, no versículo de número 19. Se você tiver sem a sua Bíblia, você pode acompanhar com alguém que está do seu lado. Os irmãos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Diga assim comigo: a palavra de Deus é poderosa para salvar a minha alma. Vamos nos assentar. Deixa a sua Bíblia aberta. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu quero compartilhar com você uma palavra que ela foi direcionada para a igreja. Você sabe que na Bíblia existe algumas coisas que estão escritas para aquela pessoa que ainda
não teve um encontro com Jesus. E a Bíblia também tem uma palavra que é justamente para aqueles que já tiveram esta oportunidade de conhecer Jesus, de entregar a vida para Jesus e de poder então aplicar muitas coisas especiais para que a gente possa, depois de ter conhecido Jesus, crescer na graça de Deus, crescer no conhecimento de Deus. A nossa vida, ela, na igreja, ela vai, diz a Bíblia, de glória em glória, e cada situação, cada experiência que a gente vive, vai colaborar para uma experiência muito maior com Deus. A partir do momento que a gente encontra Jesus, então nós já não estamos mais sozinhos, o Espírito Santo está conosco, e agora todas as coisas vai colaborar para que a gente possa conhecer Jesus. As coisas boas que acontecerem, elas vão colaborar para que a gente possa conhecer Jesus. As coisas difíceis, elas vão colaborar para que a gente possa conhecer Jesus. Tudo vai fazer parte de um agir de Deus na nossa vida só para que a gente melhore. Deus só quer melhorar você. A gente sempre quer que os outros melhorem, né? As pessoas que vivem perto da gente, a gente está sempre pensando, puxa, aquela pessoa, se ela fosse assim, se ela fizesse assim, se ela andasse por aquele caminho. Então a gente tem sempre uma direção para as pessoas que vivem conosco. Assim também são as pessoas ao nosso respeito, né? As pessoas também precisam que a gente também melhore. E a única maneira da gente poder melhorar é através da presença do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo, né? Pessoa não melhora a pessoa. Você vai perceber que no mundo as instituições não melhoram as pessoas. Nem a igreja melhora as pessoas, não é isso? O Espírito Santo é que melhora a gente. O Espírito Santo, quando ele tem liberdade de trabalhar, então ele só vai fazer com que a nossa vida, ela venha cada vez mais se tornar produtiva. Tem um versículo que fala assim na palavra de Deus: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo aquelas que a gente acha que não vai dar certo, mesmo aquelas que a gente não está gostando, mesmo aquelas que estão trazendo um pouco de desconforto, um pouco de sofrimento, e que, é claro, a gente tem uma tendência de rejeitar. Mas é importante você dar ouvido à palavra de Deus. Nunca se esquecer da palavra de Deus. Porque ao invés de você rejeitar essas coisas, ao invés de você tentar pular aquela situação, você deve lembrar da palavra. E você deve confiar na palavra, né? Sabendo que vai cooperar com você. Não fuja de nada. Não fuja de nada. A sua vida agora, ela está nas mãos de Deus. Está ou não está? Então confia nele. Confia nele. Não importa o que esteja diante de você, confia no Senhor. Vai abençoar a sua vida. Um grande testemunho vai sair disso. E o nome de Jesus vai ser glorificado. E nós estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para ser servido. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para que as pessoas possam ver na nossa vida a presença dEle, a presença de Jesus. Amém, irmãos? Então veja, olha o que a palavra nos ensina. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Então não é para o incrédulo, é para os irmãos. Quantos são irmãos aqui nesta noite? Levanta a mão, olha aí. Estas coisas são para os irmãos. Que coisa?
que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E aqui você sabe que tem de tudo. Tem gente que está pronto para ficar nervoso, para depois querer conversar. Tem gente que está pronto para falar, mas não consegue de maneira nenhuma ouvir. Não é isso? Então a gente vai encontrar de tudo. E qual o caminho que eu devo seguir? A quem que eu devo, ter como referência? Aquela pessoa lá, olha, ela faz assim e eu vou fazer que nem ela. Eu acho melhor você não fazer isso, porque agora você não pode ser mais seguidor de alguém. Você agora é um seguidor de Cristo. Você agora é um discípulo de Jesus Cristo. Então você deve obedecer e colocar em prática a palavra. Então você deve perguntar em todas as coisas na sua vida: o que será que a palavra de Deus fala a respeito disso? Porque a palavra de Deus vai te ensinar tudo. A palavra de Deus vai te ensinar a ser um cidadão. A palavra de Deus vai te ensinar a ser pai. Vai te ensinar a ser mãe. Vai te ensinar a ser amigo, ser servo, irmão, tudo. Vai ensinar você a exercer todo tipo de função nesse mundo, de conselheiro. Vai ensinar você a exercer a função de apaziguador. Vai ensinar você a fugir da aparência do mal e a se expor para que o Senhor Jesus possa fazer uso da sua vida, para que as pessoas venham ser abençoadas. Então tudo está. Pastor, mas eu não consigo encontrar. É para isso que existem os sacerdotes na igreja. Assim como tem, por exemplo, as autoridades constituídas nesse mundo, então existe também as autoridades constituídas na igreja, que é justamente para poder te apoiar, que é para poder te ajudar. Numa situação que você não tem referência, você não sabe, você não é obrigado a saber. Você não nasceu sabendo. Você não tem a função, por exemplo, que nós temos. Nós somos sacerdotes. A Bíblia fala que o sacerdote ele tem que estar preparado para ser dispenseiro. O que é dispenseiro? Nós temos que ter tudo guardado, tudo pronto. Não é isso? Então é nossa função. Não é isso? Nossa função é poder te aconselhar fazendo uso da palavra de Deus, não de uma experiência nossa, não daquilo que a gente acha, não daquilo que a gente pensa. A gente tem que abrir a palavra e mostrar para você: olha, isso aí que você está querendo está aqui, ó, e Deus está orientando você a fazer assim. Então você precisa dar ouvido à palavra de Deus. Então a palavra de Deus está te dando um conselho assim nesta noite: olha, evita não ficar falando precipitadamente. Evita não ficar perdendo a paciência. Evita. Não fica perdendo a paciência com as coisas, não. Evita ficar nervoso. Evita decidir as coisas na última hora. Se organize. Evite a ser precipitado. O diabo, sabe? Ele trabalha para isso, para que você tenha que decidir sem pensar, para que você esteja atrasado, para que você seja precipitado, porque se você der ouvido ao Espírito Santo, e o Espírito Santo fala ou não fala? Fala. Porque se você der ouvido ao Espírito Santo, você não vai querer obedecer o diabo. Quem é que quer obedecer o diabo? Ninguém quer. Mas pastor, eu obedeci o diabo. Mas isso aconteceu porque você foi precipitado, porque você não tinha um conselho, porque você não tinha uma referência. Se você tivesse, eu tenho certeza que você não teria dado ouvido à voz do diabo. Então a palavra de Deus está falando aqui: olha, esteja pronto para ouvir, esteja pronto para buscar, antes de você falar,
Porque a palavra lançada não tem como a gente corrigi-la. Ela vai alcançar o fim pelo qual ela foi lançada. Se para o bem, o bem. Se para o mal, o mal. Nós vamos ter que ou viver com o bem, ou nós vamos ter que consertar e reparar o mal, mas não vai ter como evitar o resultado pela qual a palavra foi lançada. Então, por isso que a palavra está dizendo assim, olha, antes de falar, você deve pensar. Antes de você ficar nervoso, você deve então ouvir a palavra de Deus. Descansa teu coração. Ouve a palavra de Deus. Você não está mais sozinho. Deus está conosco. Amém, irmão? Você consegue descansar nisso? Mesmo nas horas mais difíceis. Você tem que praticar. Você tem que praticar. Tem hora que vai dar o desespero. Tem hora que a notícia vai chegar e a gente vai ficar afobado. Mas é nessa hora, sabe? Você vai falar assim, puxa, que aflição. Deus me abandonou. Não, não é aflição. Deus não abandonou. Você está sendo apenas provado. Amém, irmão? Tem uma plaquinha que fala assim, cuidado, você está sendo filmado. O Espírito Santo fala assim, cuidado, você está sendo provado. Amém, irmão? Então, a gente precisa estar preparado para isso. Preparado para a gente poder sobreviver a estas coisas. Então a Bíblia fala assim, olha, calma, ouça. Antes de falar, busca um conselho. Por quê? Versículo 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não vai se mover na sua ira. Não vai, não vai. Você pode rolar no chão. Não vai. Deus nunca vai ser precipitado. Deus nunca vai ser pego de surpresa. Deus nunca está despreparado. Então não adianta a gente estar e querer levar Deus com a gente. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos e nós precisamos ir com Ele. Ele tem a resposta. Ele tem a solução. Ele tem a bênção. Ele tem a cura. Ele tem um milagre. Então nós precisamos ir com Ele. Porque a nossa ira, a nossa preocupação não vai fazer com que a justiça de Deus aconteça. O que é que vai fazer então, pastor, Deus se mover em função daquilo que eu estou vivendo? A sua obediência. Se você obedecer a palavra, se você colocar, pastor, mas nessa situação o senhor acha que dá? Em todas as situações vai dar. A palavra de Deus é poderosa para destruir fortalezas. A palavra de Deus é provada. A palavra de Deus é inerrante, nunca erra. A palavra de Deus é absoluta. É lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Você pode não ter paciência, mas você precisa ter a palavra de Deus. Você pode não ter visão, mas você precisa ter a palavra. A palavra de Deus vai te dar paciência. A palavra de Deus vai te dar visão. Pastor, mas é que eu não tenho dinheiro, eu fico nervoso. A palavra de Deus vai prosperar a sua vida. Então a Bíblia fala aí, olha, que não adianta você andar fora. Então ele fala assim no versículo de número 21. Portanto, se prepara. Portanto, se organiza. De que maneira que eu me preparo? De que maneira que eu me organizo? Despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade. E é sobre isso aqui que eu quero falar com você nessa noite. Nós falamos na sexta-feira a respeito da necessidade que nós temos de perdão por causa do pecado.
E nós falamos a respeito do perdão que nós podemos receber do Senhor. Nós falamos sobre a necessidade não só de perdão, porque às vezes a pessoa, ela foi perdoada, mas ela está contaminada. Então nós falamos a respeito de, além de ser perdoado, de ser lavado. E às vezes a pessoa, ela é perdoada e lavada, mas ela ainda é escrava e tem a tendência do pecado. Então nós falamos a respeito da necessidade de receber perdão, a respeito da necessidade de ser lavado, e a respeito da necessidade de estar crucificado em Cristo. Cristo foi crucificado na cruz e ressuscitou. Ah, pastor, é a minha cruz, eu preciso estar crucificado. Não, você não, ele foi crucificado no seu lugar. Você precisa estar crucificado nele. Você não precisa morrer nessa cruz. Você precisa ser crucificado nele, para que uma vez estando crucificado nele, você venha sobreviver a tudo isso e venha ter vida abundante. Quem precisa de vida abundante, pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Então isso nós falamos na sexta-feira. Falamos a respeito da gente buscar o perdão, da necessidade do perdão. E hoje eu quero falar com você a respeito de uma coisa que mudou muito na humanidade. As gerações mais antigas, elas tinham algumas coisas, ensinavam para os filhos algumas coisas a respeito da impureza. E elas diziam assim: olha, não faça isso, porque isso aí não vai fazer bem para você, isso aí vai fazer mal para você. E tinha muita coisa que a gente não fazia para que a gente não ficasse mal, para que a gente não fosse contaminado, não é isso? Hoje em dia parece que nada mais contamina. Hoje em dia a pessoa, ela faz de tudo sem medo, por exemplo, de se macular, de se contaminar. Ela acha que aquilo que ela vê não vai fazer diferença. Aquilo que ela escutar não vai fazer diferença. Aonde ela estiver, não vai fazer diferença. Nós estamos sendo ensinados a tomar muito cuidado com o pecado. E a gente então tem lutado contra o pecado, tem prevalecido contra o pecado, mas a gente muitas vezes acaba negligenciando e a gente acaba sendo contaminado. Então, a Bíblia está dizendo aí nesse versículo, olha, para que você possa ser uma pessoa tranquila, pronta para ouvir a palavra de Deus, é importante que você venha se despojar de toda impureza e acúmulo de maldade, e acolher com mansidão a palavra que em vós é implantada. Então, olha, existem coisas nesse mundo que pode ser uma impureza, né, na sua vida espiritual, pode ser uma impureza moral e pode ser uma impureza física. E muitas vezes a gente não está pensando nisso. A gente só está pensando assim: olha, eu não vou me envolver, olha, eu não vou fazer, eu não vou tomar parte nessa situação. Mas a gente muitas vezes está envolvido. Então, a Bíblia fala que no Velho Testamento, quando eles viviam na lei, existia lá diversas coisas que impurificava, por exemplo, as pessoas. Não podia, por exemplo, quando alguém morresse, não podia tocar o morto, porque quem tocava o morto ficava impuro. A Bíblia fala, por exemplo, que existia, por exemplo, o leproso, e quem tocasse o leproso ficava impuro. E a Bíblia vai citar diversas situações lá, por exemplo, em que se a pessoa se envolvesse, ela ficava impura. Então, eu quero te dizer que tem algumas coisas nesse mundo que nos torna, às vezes assim, impuros, contaminados.
nós às vezes não estamos praticando o pecado. Quero fazer uma separação aqui para você poder entender. Todo pecado é uma impureza, mas às vezes nós podemos ter contato com uma impureza sem cometer pecado. E não quer dizer que nós estamos livres da consequência e do resultado. É claro que o pecado, ele é mais agressivo. O pecado, ele é mais danoso. O pecado, ele chega ao ápice de nos levar à morte. E a impureza, ela não vai nos levar à morte, mas ela vai nos levar a uma situação que é muito desastrosa. Como por exemplo, a Bíblia fala que os impuros, eles deviam ser colocados para fora. Os impuros, eles eram colocados para fora de casa, eles eram colocados para fora do convívio da sociedade, eles eram colocados para fora da cidade, eles viviam fora da cidade. Você já viu aquela pessoa que fala assim: puxa, eu sempre fico de fora, ninguém me chama, lá em casa, ninguém liga para mim, lá no trabalho ninguém liga para mim. A pessoa, ela está sempre de fora. Você já parou para pensar por que as pessoas vivem essa história de estar sempre de fora? É porque essas pessoas, elas não estão, em condição de poder ter um convívio com aquele grupo, com aquela família, com aquele lugar. Alguma coisa está de errado, alguma coisa está diferente. Além da pessoa, quando era impura, ela ser ignorada, a Bíblia também ensina que a pessoa impura, além de ser ignorada, ela tinha que ficar distante, longe. Ela não podia se aproximar do convívio. E você sabe que hoje tem pessoas que têm essa dificuldade de se relacionar. Num mundo tão moderno, nós estamos vendo pessoas em condições de se relacionar à distância, mas elas não estão em condições de se relacionar perto. As pessoas vão tentar se relacionar e elas brigam, elas são violentas, às vezes a agressividade. Isso acontece às vezes no seio da família, relacionamento de marido e mulher, relacionamento de amigos, no trabalho, no futebol, nas ruas, no trânsito. Por que tudo isso? Por quê? Porque quando a pessoa está impura, ela não está preparada para ouvir nada. Ela não está querendo ouvir nada. Ela não está perguntando nada. E ela está desequilibrada. Então a impureza faz com que a pessoa tenha essa necessidade de ficar à parte e faz a necessidade dela ter que ficar à distância. Às vezes o marido tem que ficar à distância da esposa. A esposa tem que ficar distante um pouco do marido. E às vezes não sabe por quê. Fala: puxa, mas eu amo tanto o meu marido, mas eu não consigo me aproximar dele, porque é só me aproximar dá problema. A gente se desentende. Por quê? Porque tem impureza. A impureza não mata, mas a impureza afasta. A impureza distancia. Quem está me entendendo? Diga amém. A impureza levava as pessoas então a ficar fora da cidade, distanciada, e elas não podiam mais ser produtivas. A impureza faz com que a pessoa vai se tornando improdutiva. Aquele que era bom lá na escola começa a ficar ruim. Aquele que era uma pessoa trabalhador começa a ficar meio relaxado. Aquela pessoa que era uma pessoa que alcançava bons índices, bons resultados, puxa, não sei o que está acontecendo com ela, porque ela não está conseguindo mais, parece que tem ali uma barreira, parece que tem ali alguma coisa que está impedindo ela de fazer. A pessoa faz lá um curso de aperfeiçoamento, faz um curso à distância para ver se resolve e nada resolve. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que a impureza faz com que a pessoa
venha se tornar uma pessoa dependente, ela venha mendigar. Você vai ver diversas pessoas na Bíblia que estavam mendigando. Aí a pessoa pergunta assim: poxa, mas Deus não vê isso? Claro que Deus vê. Mas Deus não fez ninguém para mendigar. Por quê? Porque Deus não fez a impureza. Deus não fez o mal. Mas a pessoa escolhe o mal, a pessoa escolhe, a impureza. Então é necessário que as pessoas saibam que a impureza, ela provoca isso. Então é necessário que quando você ande com seu filho, quando você ande com um amigo, quando você ande, que você explique isso para a pessoa. Fala, ó, sabe por que essa pessoa está nesse estado aí? Ó? Isso aí ou é por causa do pecado, ou é por causa de uma impureza na vida dela. Porque ninguém vai parar lá, entendeu? Lá no asilo à toa. Ninguém vai parar no asilo à toa. Ninguém vai parar na rua à toa. Ninguém é abandonado à toa. Sempre tem algum motivo. Sempre tem alguma situação. Então a Bíblia fala que aqueles que viviam na impureza, no reino de Israel, ele não tinha direito, então ele tinha que se tornar uma pessoa pedinte, ele ia ficar mendigando. Sabe essas pessoas que tudo precisa pedir, que elas não conseguem fazer nada, e você fala, puxa, tem um potencial, essa pessoa tem uma qualidade, essa pessoa é estudada, essa pessoa, ela tem, sabe, habilidade, você já viu ela fazer isso? Nunca vi ninguém fazer melhor. Mas a pessoa não consegue desenvolver. Por quê? Porque ela está envolvida com a impureza. E eu quero tratar com você. Não estou tratando da impureza como um pecado. Eu estou tratando da pureza sem pecado. Nós vamos chegar lá, eu vou te explicar. Pastor, mas é possível? É possível, vou te explicar. Então a pessoa, ela, por mais que ela faça, ela não consegue vencer aquela barreira, porque ela acha que é uma barreira cultural. Ela tenta fechar a porta dessa barreira, não resolve. Ela acha que é uma barreira social. Ela tenta resolver a questão social, não resolve. Ela acha que é uma barreira regional. Então ela muda de casa, ela muda de cidade, ela muda de país, mas não resolve. Por quê? Porque é uma barreira espiritual. É uma barreira espiritual, é a impureza que está dentro da pessoa. Então veja que a impureza, ela afasta, a impureza, ela põe para fora, e a impureza leva a pessoa a ter que viver por necessidade. Diz a Bíblia, que muitos, se você vai ver muitos relatos, você vai ver, por exemplo, que muitos leprosos viviam à parte, muitos cegos viviam à parte. Muitas pessoas encontraram Jesus nessa condição de afastados, mendigando. Mas a palavra de Deus fala que Jesus trouxe uma solução para todas essas pessoas. Assim como Jesus quer trazer também essas mesmas soluções na nossa vida. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Uma impureza espiritual. Você sabe que a idolatria é o quê? Pecado. Fala, idolatria é pecado. Idolatria é pecado. Presta atenção, vem comigo aqui, presta atenção. Nós não somos mais idólatras. Nós não acendemos mais vela para santo. Nós não nos curvamos mais diante das imagens. Nós não prestamos mais culto a elas. Nós não somos mais idólatras. Eu poderia ter ouvido um outro glória a Deus. E glória a Deus por isto. Só que às vezes, mesmo não cometendo o pecado da idolatria, eu posso me contaminar com a idolatria. De que maneira? Participando de alguma coisa relacionada à idolatria. Então, quando eu participo de uma situação idólatra, quando eu faço parte, por exemplo, de uma reza, a reza é uma prática idólatra. Ah, mas eu não estava rezando. Muito bem, você não pecou, porque
o Senhor que fala lá em Mateus capítulo 5, não useis de vãs repetições, mas quando vocês forem orar, vocês vão fazer assim. Aí ele dá o modelo daquela oração lá, que ele fala, Pai Nosso, aí transformar o modelo da oração em reza, e aí até muitos crentes rezam o Pai Nosso. Se Jesus está dizendo, não faça vã repetição, mas acontece que quando a gente participa, nós estamos pecando? Não, nós estamos nos contaminando, nós estamos sujando. Entendeu? Tem coisa que você pode agredir a sua vida, você pode se matar, mas tem coisa que não te mata, tem coisa que apenas te suja. Ah, mas isso aqui não vai matar, eu ficar aqui brincando aqui nessa poça. Não vai matar, mas vai o quê? Vai te sujar. Ah, mas não vai matar eu colocar a mão na graxa. Não vai matar, mas vai o quê? Vai te sujar. Ah, mas não vai me matar eu participar disso aqui, eu estar nesse lugar, eu fazer isso. Não vai te matar, mas vai o quê? Vai te sujar. Mas acontece que esse conceito de sujar não está fazendo muita diferença, porque ninguém mais esfrega uma camisa suja, ninguém mais lava um tênis sujo. Hoje nós temos produtos que são altamente abrasivos e que resolve tudo. Com um produtinho você tira aquela gordura encrostada. Com um produtinho você limpa uma parede que está totalmente perdida. Mas acontece que espiritualmente não é assim. As coisas não funcionam assim. E você tem que tomar cuidado com a sua vida, porque talvez esse peso, esse sofrimento, talvez essa luta que você está vivendo, pode não ser pecado, mas pode ser uma impureza. Você pode estar se impurificando, e como diz aí a tua palavra, a Bíblia, no versículo, portanto, despojando-vos de toda impureza, que vai te trazer o quê? Um acúmulo de maldade. Vai acumular na sua vida. Então, o fato de você participar, eu não sou mais macumbeiro, eu não sou mais feiticeiro, mas o fato de você participar vai te sujar. E às vezes você faz isso sem sair de casa. Às vezes você faz isso, por exemplo, na sua televisão. Às vezes você está lá, por exemplo, com a tua televisão na sala, você está lá na internet, vendo um ritual, e algumas igrejas até colocam isso para você ver. Você acha isso bom? Você acha isso edificante? Você acha que isso vai te fazer bem? Isso vai te impurificar. Isso vai fazer mal para a sua vida. Você vê aquela sessão, você vê aquela cerimônia religiosa, você participar daquele ato. Às vezes é um ato social, é uma posse, é uma formatura, mas está lá no meio, está lá envolvido. E é claro que você não está cometendo pecado, mas você está se sujando. Você tem a opção da escolha, e aí o que você escolhe? Você escolhe o filme de terror. Essa escolha vai te ajudar? Essa escolha vai fazer com que você tenha paz? Essa escolha vai fazer com que você esteja preparado para ouvir? Ou essa escolha, ela vai trazer uma impureza na sua vida? Pessoas endemoniadas, pessoas falando de uma maneira diferente, filmes macabros, livros, pessoa lê livros macabros de autores que são consagrados a demônios, e elas querem saber como que o demônio age. Meu irmão, para que você quer saber como o demônio age? Para que você quer ter uma experiência tão horrível como essa?
você precisa querer saber como Deus age, como Jesus age, como o Espírito Santo age. Porque nós não somos de lá, nós somos de cá. Nós não somos das trevas, nós somos da luz. Então você pecou? Não, você não pecou. Pastor, não, mas não fui eu que fiz lá. Não, mas você se envolveu, você se sujou. Você se sujou. Vou te dar um exemplo de impureza moral. Corrupção. Pastor, mas não fui eu. Não, você só ajudou, você só apresentou o corrupto ao corruptado. Você apresentou, você negociou. Você ajudou a estabelecer valores. Então você pecou? Não, você não pecou, mas a sua mãozinha estava lá. Você se sujou. Eu vou dar um outro exemplo de corrupção moral para você. Por exemplo, você tem dívida. Quem não tem dívida hoje? Todo mundo tem dívida. Mas você tem dívida que você já sabe que você não vai pagar. Você já fez aquela dívida já pensando em deixar estourar. Você pecou? Não. Você não pecou. Onde está na Bíblia que fazer dívida é pecado? Tem gente que escanteia a gente. Pastor, mostra para mim na Bíblia. O senhor é pastor, o senhor é dispenseiro. E a gente fala assim, aí a gente vai tentar explicar e a pessoa não quer entender. Mas veja bem, o que a palavra fala? A dívida pode não ser o pecado, mas o devedor está limpo? Fala para mim. Está limpo? Ele está o quê? Ele se sujou. A gente se suja quando a gente está devendo. Quando a gente tem dívida e está pagando, faz parte do negócio. Apesar de que o Senhor Jesus fala assim, não faça dívida, não faça o mal, basta cada dia o seu. Por que você fica fazendo para o mês que vem? Por que você fica fazendo para 60 meses? Você está correndo um risco. Ah, mas Deus vai me ajudar. Ah, então como pastor eu te pergunto, onde está na Bíblia essa garantia? Que Deus fala assim, não, pode parcelar que eu vou pagar. Onde está isso na Bíblia? Aí depois a pessoa ela vem dizer assim, ah, Deus não foi fiel comigo. Como que Deus não foi fiel? Onde que Deus falou que era para você fazer isso? E às vezes a gente vai acumulando. Então existe a impureza, por exemplo, que ela é moral. Existe, por exemplo, a impureza física. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de impureza física. Se relacionar sexualmente não é pecado. Dentro do casamento, tudo certo. Pastor, mas é tão bom. E é, hein? É ou não é? Mas a Bíblia fala assim, não, você não pode pensar nisso, não fala. A Bíblia fala assim, não, mas você não pode ter esse desejo, não fala, muito pelo contrário. Foi o Deus que falou, ó, crescer e multiplicar. Pergunta para o irmão, como que você quer que eu me multiplique? Fala aí, ensina aí, fala aí. Ensina aí. Foi Deus, pessoal, foi Deus. Pastor, mas eu gosto disso, hein? Então casa, meu bem. Então você casa, porque dentro do casamento é santo, é maravilhoso, é lindo. Amém? Tem gente que dá até glória a Deus, você viu? Você não dá? Dá também, não dá? Glória a Deus. Mas olha bem, ó, aos casados, então eu não peco. Depende. Você pode usar de certos artifícios sexuais que vai ser não pecado, mas vai ser o quê? Impuro. Você não vai cometer, mas pastor, é com a minha esposa. Exatamente, não é pecado, mas é impuro. Mas é com meu marido, pastor.
É um desejo pessoal, pode ser um desejo, pode ser um distúrbio. É com seu marido, mas é impuro. Você peca? Não, mas você se suja. E você vai acumulando sujeiras morais, você vai acumulando sujeiras físicas, você vai acumulando sujeiras espirituais. E aí você fala assim: pastor, a minha vida, pois é, não vai. Mas eu vim na igreja. Mas então, Deus está te ensinando hoje. Você vindo na igreja, você precisa resolver essas impurezas. E você precisa parar de se deixar a se envolver com isso. Porque estas coisas podem não ser pecados, mas elas podem trazer para você, por exemplo, acúmulos. Por exemplo, a pornografia é pecado? É impuro. É impuro. Você fala: pastor, não sou eu que estou fazendo, só estou vendo. Sim, mas é impureza para a sua vida física. Você está se sujando, você está se maculando. Então, você tem que lutar contra isso, você tem que se abster contra isso. Então, a palavra de Deus, ela fala, depois você vai ver em casa, em Números capítulo 19, marca aí, Números capítulo 19. Números capítulo 19 vai falar a respeito da água purificadora. O que era a água purificadora? Era uma água que Deus ensinou os sacerdotes a fazerem, a prepararem, para que as pessoas que se tornavam impuras, elas fossem purificadas. Você não lava a roupa aqui? Quem lava a roupa aqui? Levanta a mão assim. Aí, lava a roupa. Você não limpa a casa? Quem limpa a casa aqui? Levanta a mão. Quem lava o carro aqui? Levanta a mão. Tudo lava. Quem lava copo aqui? Levanta a mão. Quem lava prato aqui? Levanta a mão. Tudo lava. Tudo lava. Tudo lava. Então Deus também, por quê? Porque as coisas se sujam. E a gente também se suja. Mas nós não podemos acumular, nós temos que fazer o quê? Nós temos que lavar. Nós temos que lavar, fala comigo, lavar e lavar. E não tem máquina de lavar pecado como tem máquina de lavar roupa. Não tem máquina de lavar pecado ou impureza como tem máquina de lavar louça. Também não é porque às vezes você põe o marido lá para lavar louça, que você vai colocar o marido para resolver a sua impureza. Não é porque você põe a esposa para lavar o seu carro, que você vai colocar a esposa para resolver a sua impureza. Ninguém pode resolver a sua impureza. Cada um tem que resolver a sua. Amém, irmão? Então a Bíblia fala que Deus, então, ele ensina lá em Números a purificação. Então, como que ele ensinou a purificação? Ele falou assim: vocês vão pegar uma novilha vermelha, sem mancha, e vocês vão tirar ela da cidade. Fora da cidade, vocês vão sacrificar. Era um sacrifício diferente do pecado. O pecado sacrificava no templo. Essa novilha foi sacrificada lá fora. E a Bíblia fala que ela era sacrificada, queimada. E aí essa cinza dessa novilha era colocada na água e era misturada essa água. E quando alguém tinha tocado no morto, precisava até o terceiro dia, diga, até o terceiro dia, ser purificado com essa água e cinza. Então a pessoa ia até o sacerdote e ela falava: olha, eu me contaminei, eu me sujei. Aí o sacerdote pegava essa água com cinza e lançava sobre ela, e ela estava purificada. Isso é uma tipologia de Cristo, isso nos arremete a Cristo. Você vai entender agora porque que Cristo não foi crucificado dentro de Jerusalém. Cristo foi crucificado onde? Fora da cidade, lá no Monte Gólgota. Por quê? Porque ele é a tipologia da nossa purificação. Ele é o sacrifício de Deus,
que além de nos perdoar pecado, purifica também a nossa alma. Você pode aplaudir Jesus por isso? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Pastor, mas foi tão rapidinho, eu acho que não deu tempo nem de se sujar. Tem gente que quando vai passar num lugar sujo assim, ele vai de ponta de pé assim, ó. O que ele faz com a ponta de pé depois, eu não sei. Mas ele vai de ponta de pé. Que é para não sujar o pé inteiro. A Bíblia fala assim, ó, presta atenção. Um pouquinho de fermento leveda toda. Quanto de fermento, pessoal? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de impureza agride tudo a sua vida espiritual. Um pouquinho de impureza. Não é a quantidade. Tem aquela brincadeira, né? Se a gente pegar uma folha em branco e colocar um pontinho e a gente perguntar assim, o que você está vendo? O que você fala? E você despreza toda a folha e você fala do pontinho. Então, às vezes é um pontinho, mas a folha, aí você fala, o que você está vendo? Eu estou vendo aquilo que ela fez, eu estou vendo aquilo que ele fez. Ninguém vai te apresentar como você é, mas vai apresentar a sua impureza, e aí você recebe até um apelido às vezes, não tem? Quando a pessoa fala assim, aquela pessoa lá, ele é um nó cego. Pergunta aí, o que significa nó cego? Pergunta aí, o que significa nó cego? O que significa? Hã? Entendeu? Você recebe até um apelido. Então a Bíblia fala que nós não podemos, sabe? Ah, mas eu estou aqui do lado de cá da internet. Eu estou aqui nessa sala aqui, ó, mas eu só estou conversando, ninguém sabe quem eu sou. Você só está conversando. Pastor, eu estou pecando? Talvez não. Mas você com certeza está se impurificando. Você está se sujando. Você compraria uma roupa suja? Você abaixaria na calçada para pegar alguma coisa suja? Pois é. Por isso que às vezes a gente vai ficando assim, ó, para trás. E a gente fala assim, por que eu estou ficando para trás? Porque nós estamos sendo descartados. A única pessoa que nunca descarta ninguém é Jesus. Jesus vai encontrando essas coisas no meio do caminho e Ele vai levantando, Ele vai colocando de pé. Por isso que nós falamos, aproveite a oportunidade que Jesus está te dando. Aproveite essa oportunidade. A Bíblia fala, abra comigo aí, pega a sua Bíblia e abra aí, Mateus capítulo de número 8. Aleluia. Mateus capítulo de número 8, versículo a partir do 1. Fala assim, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Quantos o seguiram? E eis que um leproso, tendo se aproximado, quem ligou para o leproso? Uma multidão estava lá, mas a multidão não ligou para o leproso. Mas a Bíblia fala que eis que o leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo, Senhor, se queres, pode ficar, pode me purificar. E Jesus, ele podia ter falado, Jesus, ele podia ter, orado, ele podia ter feito alguma coisa, mas a Bíblia fala que Jesus, estendendo a sua, ele fez o quê?
tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Jesus está tocando você nesta noite, dizendo: quero, fica limpo, fica limpo, fica limpo, fica limpo. Diga para o seu irmão: fica limpo. Diga para a sua irmã: fica limpo. Fica limpo. É isso que Jesus quer para a nossa vida. O diabo vai dizer: fica irado, fica irado, perca paciência com isso, não dê ouvido. Mas Tiago, ele começa dizendo assim: não se apresse, esteja pronto para ouvir. E aí vem João lá em Apocalipse e fala assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus comigo? Quem pode adorar a Deus comigo? Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus quer que você fique limpo. Para a gente poder concluir, abra comigo aí a palavra em Ezequiel. Vai lá, Ezequiel. Pode até ficar de pé com a sua Bíblia. Ezequiel, capítulo de número 36, versículo a partir do número 25. Aí a pessoa lê a Bíblia, ela não entende, porque para entender a Bíblia você precisa saber a linguagem da Bíblia. Então agora você vai entender a Bíblia. Você vai falar assim: puxa, olha, agora eu entendi, pastor. Como fica fácil? Claro que é fácil. Olha o versículo 25. Então fala assim: então aspergirei água pura sobre... O que quer dizer isso, pastor? Agora você sabe, né? Deus, Ele, Deus, Ele, Jesus, quer aspergir sobre nós água. Lembra que ele falou para aquela mulher lá, samaritana, quando ele chegou lá? A conversa dele com os pescadores era a respeito do que mesmo? De pesca. Lança a rede, puxa a rede. A conversa dele com os agricultores era a respeito de semente. Olha, e saiu o semeador a semear. Aí ele para conversar com uma mulher, e vai conversar com ela, e vai falar a respeito de água. Me dá água, puxa água, tira água, tem balde, não tem balde, tem corda, não tem corda. O que é isso? E ele disse para ela uma coisa que eu não entendi: se tu pedisses, eu te daria água viva, e essa água fluiria dentro de você, e você nunca mais teria sede. O que ele está falando, pastor? Ele está falando sobre isso. Aquela mulher, ela era uma mulher impura. Ele disse assim: vai chamar seu marido. Ela disse assim: meu marido? Porque você já tivestes quantos? E esse que você está não é? Ela estava o quê? Impura. E ele falou: quero resolver o seu problema. Me ajuda a pregar? Fala para quem estava: Jesus quer resolver o seu problema. Jesus quer resolver o seu problema. Me pede. Me pede. Porque se você me pedisse, eu te daria água. Aleluia. Olha só. Então aspergirei água pura sobre vós. Aí vem lá o sacerdote, né? Eu vou pedir daqui a pouco um balde de água. Eu vou dar um banho de água em você aqui hoje. O que você acha disso? Mas tem gente que joga assim, eu vou jogar de balde, quer mais, você quer pouco ou quer mais? Vamos botar uma caixa d'água aqui de 5.000 litros, e a hora que terminar a oração, nós vamos puxar a cordinha e... O que você acha disso? Espiritualmente, isso é Deus. Essa água quem tem é Jesus. Amém, irmão? Não adianta eu ficar aqui jogando aguinha em você. Não adianta eu falar assim para você: toma um copinho de água. Toma. Não adianta. Não adianta eu te dar uma máquina para você lavar pecado.
uma máquina para você limpar a impureza. Você tem que receber a água de G. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis o quê? Mais ou menos purificado. E ficareis purificados de algumas das vossas imundícias. Do quê? Então Jesus pode nos purificar de... Então tem solução para mim, então tem solução para você, tem solução para todos, tem solução. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos, o quê? Fala assim, Ele vai te purificar dos seus ídolos, fala aí. Versículo número 26, dar-vos-ei um coração e porei dentro de vós um espírito novo. Oh glória, eu vejo Deus derramando isso aqui nesta noite. Tirareis de vós o coração de pedra. Olha para essa pessoa que está do seu lado, porque daqui a pouco ela vai ser transformada. Ela não vai ser mais quem ela era, ela não vai ser mais o que ela já foi, mas ela vai ser transformada pelo poder de Jesus Cristo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de... Você nunca aceitou, você nunca quis entender, mas hoje você vai aceitar, hoje você vai entender, porque não é ninguém que está falando com você, senão o Espírito Santo. Aleluia! Porei dentro de vós o meu Espírito, é o Espírito que vai fazer, é o Espírito que vai falar, e fareis com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observe. Você vai habitar na terra que eu dei aos vossos. Ó, desde quando tem essa promessa? E você aí sofrendo. Deus já queria ter feito isso na vida dos seus pais, na vida dos seus avós, na vida dos seus bisavós, mas Ele fez? Talvez não fez, mas vai fazer na sua hoje. Você vai ficar olhando para trás? Olha para frente, não olha para aquilo que já aconteceu, olha para aquilo que vai começar a acontecer na sua vida a partir de agora. Amém? Versículo 29, livrar-vos-eis de todas as vossas imundícias. Deus vai te dar graça, isso nem vai mexer mais com você, você vai dominá-las, você vai vencê-las, você vai colocá-las debaixo dos seus pés. E Ele fala, vou fazer vir o trigo, e eu vou multiplicar, e não trarei fome sobre vós. Ah, isso aqui é poderoso. Você já poderia ter dado um glória, você já podia ter dado um glória e ter dito assim, acabou a aflição. Fala assim, acabou o pouco. Fala, acabou o contado. Agora eu vou entrar na abundância. Oh glória, estou sentindo a presença de Deus aqui. Versículo 30. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo. Fala assim, tudo vai começar a dar certo agora. Para que jamais recebais o opróbrio da fome. Fala assim, fome nunca mais. Oh glória, oh glória, oh glória. Para que nunca mais você sofra o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. E vocês vão ter nojo de vós mesmos, de quem vocês eram, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Aleluia. Aí ele fala assim, não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então fareis que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Diga assim, não é por causa de mim,
mas é por causa do amor dele. Diga: não é porque eu mereço, mas é porque ele me ama. Diga: Jesus me ama. Diga assim: ele muda agora a minha sorte, e da minha sorte faz um lugar de bênção. Pode aplaudir, adora a Deus, glorifica a Deus, adora a Deus. É promessa, é promessa, é promessa. Oh glória, oh glória, oh glória. Pede licença para quem está do teu lado, pede licença e com todo cuidado, tira o pozinho que está sobre ele. Fala: impureza nunca mais, impureza nunca mais, 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 nunca mais. Pega a sua mão direita assim, pega a sua mão direita, limpa o teu coração assim com o poder de Jesus. Fala assim: impureza nunca mais, nunca mais, nunca mais. Jesus vai fazer uma obra aqui hoje. Oh glória, Jesus está mudando a tua história aqui hoje. Jesus está abrindo uma porta para você aqui hoje. Louvado seja Deus. Feche teus olhos, aleluia. Feche teus olhos, coloque a mão no seu coração assim, solta da mão de quem você está. É você e Deus, você e Deus. Deus conhece a sua vida. Existe um motivo para você estar aqui nesta noite, e é claro que esse motivo é a vontade que Deus tem de te abençoar, de te ajudar. Você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus, e Deus quer mudar completamente o seu caminho, mudar completamente a sua história. Então, com a mão assim no teu coração, dessa lista de coisas que o Espírito Santo despertou você, da qual você precisa tirar, você precisa se limpar. Pastor, mas não é pecado. Não é pecado, mas é sujeira. Não é para você, não é para você. Então dessa lista de coisa que o Espírito Santo não é ninguém, não é pai, não é mãe, não é marido, não é filho, não é esposo. O Espírito Santo, ouça o Espírito Santo. Dessa lista de coisa, qual é aquela por onde você vai começar? Qual é a primeira coisa que você já vai começar a mudar, que você vai começar a tirar, que você vai começar a fazer com que a obra de Deus ela comece na sua vida, a obra de Deus ela venha explodir dentro de você, e a gente possa ver as coisas irem mudando, se transformando e acontecendo. Qual é a primeira coisa que você, ao chamado de Deus, a palavra de Deus, qual é a primeira resposta que você vai dar? Deus te fez um convite nesta noite. Vamos resolver, vamos limpar, vamos. Pastor, mas eu não sei se consigo. Eu creio que você não consegue, e é por isso que você está aqui, porque Jesus sabe que você não consegue, e Ele te trouxe aqui justamente para poder te dizer que é Ele que vai fazer, não é você. Você só tem que querer ou não, você quer ou não quer, você escolhe ou não escolhe. A Bíblia fala assim: escolhe hoje o que você quer, a vida ou a morte, o que você escolhe? Mas eu não pensa, só responde sim ou não. Você só tem que responder: eu quero ou não quero. Não tem que fazer conta, não tem que ver que dá, você não tem para pagar, é Ele que vai pagar, é Ele que vai fazer, é Ele que vai resolver. É por isso que nós estamos aqui, porque nós precisamos dEle. Nós só temos que querer, só temos que querer, só temos que querer. Então aqueles que querem algo de Deus, aqueles que querem viver um milagre de Deus, aqueles que querem viver uma história de Deus, coloque a mão no coração e fala assim: vai começar por aqui, é por aqui que vai começar. Eu vou fechar essa porta aqui não vai abrir mais.
essa situação não vai acontecer mais. Isso aqui, ó, nunca mais, em nome de Jesus, nunca mais vou me sujar com isso, nunca mais eu vou me envolver com isso, nunca mais eu vou dar o meu ouvido a isso, nunca mais eu vou colocar os meus olhos nisso, nunca mais eu vou colocar as minhas mãos nisso, nunca mais eu vou colocar os meus pés aí, nunca mais eu vou dar o meu tempo para isso aí. Aleluia. Escolhe aí por onde você quer começar, e você vai ver a sua vida mudar. Eis que colocarei dentro de você um espírito novo, está escrito na palavra, e farei com que os teus pés entrem para dentro de uma terra onde se multiplica o trigo, aleluia, e fome nunca mais, aleluia, solidão nunca mais, distanciamento nunca mais, e miséria nunca mais, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Diga assim comigo: em nome de Jesus Cristo, eu escolho agora a vida, eu escolho agora o Espírito Santo, eu escolho agora o poder de Jesus na minha vida, para nunca mais comer o pão que o diabo tem amassado, mas a partir de agora eu aceito esse convite da palavra de Deus. Eu vou entrar por essa porta que Jesus está me abrindo, e vou tomar posse dessa terra que Jesus está me dando. Miséria nunca mais, vida abundante agora. Pode aplaudir, glorificar.